Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História do Brasil, a gente vai falar sobre o primeiro reinado. Caso você não tenha visto alguma aula desse conteúdo, ela vai estar na playlist História do Brasil. Então, por favor, assistam. E é isso, vamos iniciar a nossa aula. Bom, o primeiro reinado, ele vai ser considerado, de 1822 a 1831. Ele vai ser iniciado logo após a independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Como a gente já falou na nossa última aula, a gente compreendeu todos os processos que levaram à independência do Brasil, chegando até o primeiro reinado, que é quando o imperador Dom Pedro I vai consolidar a sua hegemonia e política no Brasil. Corresponde ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil. E a gente vai entender, vai recapitular alguns aspectos que foram ditos na nossa última aula. A primeira coisa que a gente vai recapitular vai ser a aristocracia no poder. Bom, sem modificações no sistema socioeconômico no país, a aristocracia, os grandes latifúndios, vão se apossar dessa autoridade. Eles vão auxiliar o Dom Pedro I a declarar a independência no Brasil, acreditando que teriam poderes maiores. Mas isso não vai acontecer, porque auxiliando Dom Pedro sendo o imperador do Brasil, eles desejavam manter uma estrutura colonial de produção no país. Beleza. Para defender esses interesses, esses grandes latifúndios eles vão adotar algumas políticas. A primeira coisa que eles vão adotar vai ser a política externa, onde eles vão manter uma aliança com a Inglaterra, que seria, no caso, a maior compradora de produtos brasileiros no período. Então, essa vai ser a política externa que eles vão adotar. Na política interna, eles vão evitar qualquer transformação no sistema econômico, desta forma, mantendo o monarca no poder. Nesse caso, o monarca seria Dom Pedro I. Mas, nesse período, nós vamos viver uma crise econômica. Essa crise ela vai ser caracterizada pelo déficit dos produtos da famosa lavoura tradicional do Brasil. Nesse caso, vão ser a cana, o café e o algodão. O couro vai ter um impacto econômico muito grande nesse período. Porque lembra quando eu falei para vocês dos bandeirantes, da formação de fronteiras? Então, a partir de agora, o couro vai ter um valor significativo economicamente também. E por que eles vão ter esse problema dessa crise econômica? Porque, como estava tendo um problema fora do país, a fonte de recursos que eles obtinham nesse período seriam a cobrança de impostos sobre as importações. E nesse caso, não poderiam aumentar, porque quem estava no poder? Os grandes latifúndios, os grandes produtores. E a gente também vai ter um problema no reconhecimento da independência. Algumas dificuldades quanto ao reconhecimento da sua independência no Brasil, porque na América mesmo, algumas nações hesitavam em reconhecer a independência do Brasil, e na Europa, muitas monarquias defendiam a ilegitimidade da independência do Brasil, não acreditavam que ela era ilegítima, que ela era legítima. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos. Essa informação é muito importante, já caiu em vários vestibulares perguntando isso. E esse é o nosso assunto da última aula, Recapitulando. A gente agora, a partir de agora, a gente vai falar do primeiro reinado de forma dita. A primeira coisa que a gente vai se lembrar quando a gente falar do primeiro reinado vai ser a elaboração de uma Constituição. Muitos historiadores afirmam que o Brasil se tornou independente mesmo a partir do momento em que ele construiu uma Constituição. A gente vai observar que 2 meses antes da independência já existia uma ideia de elaboração de Constituição, porque foi convocada uma Assembleia Constituinte. O objetivo dessa Assembleia era elaborar uma Constituição para o Reino do Brasil, pois já estava sendo elaborada uma Constituição para o Brasil, mas estava sendo feita pelas Cortes de Lisboa.
E essas cortes, elas não atendiam às necessidades dos brasileiros e nem os interesses. Mas após o 7 de setembro, a Assembleia Constituinte, que já estava sendo criada, ela vai ter uma nova tarefa. Essa tarefa vai ser elaborar uma Constituição para o Império. Bom, para que isso acontecesse, dentro da Assembleia Constituinte, a gente vai ter dois partidos. O Partido Brasileiro, que representava os interesses da classe agrária e dominante, e de alguns setores da camada média. E o Partido Português, que defendia os interesses da burocracia civil e militar do Estado, formada principalmente por portugueses. Quando a gente fala partido, a gente não está dizendo partido da forma dita, assim, do exato sentido da palavra, mas sim de agrupamentos políticos com interesses comuns, e reunidos em torno de alguns chefes de maior prestígio. Ok? Beleza. Iniciados os trabalhos da Assembleia Constituinte, a gente vai ter, através do Partido Brasileiro, vai ter a apresentação, né, de uma Constituição. Quem vai fazer isso vai ser Antônio Carlos de Andrada. Esse projeto de Constituição vai ser apelidado de Constituição da Mandioca. Bom, esse apelido que vai ser dado, né, a Constituição da Mandioca, vai se dar, né, ele vai ser chamado dessa forma, porque o voto vai ser censionário. O que é isso? A gente vai ouvir muito essa palavra, voto censionário, é uma característica da Constituição de 1824, que vai ser construída ainda. Essa não é a Constituição de 1824, que é um voto por renda, porque era muito difícil determinar a renda no país, né, uma renda mínima. Então, o critério que vai se adotar é que para que o eleitor tenha uma renda, né, possa construir uma renda, o valor dessa renda tem que ser equivalente à mesma quantidade de farinha de mandioca. Por isso, o apelido da Constituição da Mandioca. Entretanto, Dom Pedro I tinha ainda um sentimento de absolutismo, porque ele fazia parte de uma família, né, que veio da Europa, e na Europa esse sentimento absolutista era muito grande. Entretanto, acreditava-se que ele teria um sentimento democrático, e isso não aconteceu. Ele não aceitou o projeto porque esse projeto ele iria limitar os poderes do imperador. E assim iniciam-se os choques entre a Constituinte e o imperador, agravados ainda mais pelo autoritarismo do monarca e pelo apoio que dava aos elementos portugueses. A gente vai ver que Dom Pedro I, por muito tempo, vai ser ligado diretamente a Portugal. E isso causava vários medos, principalmente para os brasileiros que viviam no período. Na abertura da sessão da Assembleia Constituinte, Dom Pedro dissera, com o seu discurso: "Espero que a Constituição que façais mereça a minha imperial aprovação." O que ele quis dizer com isso? Que a Assembleia Constituinte tinha como obrigação, tinha como um dever, fazer algo que o imperador se sentisse aprovado, assim, que ele pudesse limitar algumas coisas, que a opinião dele fosse válida. Em julho, José Bonifácio e seu irmão Martim Francisco, guardem esses nomes, eles serão muito importantes, demitiram-se do ministério e passaram a atacar o imperador por meio de um jornal que recebia o nome de Tamoio. Ao mesmo tempo, Dom Pedro interferia constantemente nos trabalhos da Assembleia, retardando constantemente a votação do projeto. Os deputados e jornalistas atacavam cada vez mais violentamente os elementos portugueses que assessoravam o chefe de Estado. Finalmente, no dia 11 de novembro de 1823, Dom Pedro mandou atacar o prédio em que funcionava a Assembleia e, na mais conhecida como Noite da Agonia, o imperador decretou a dissolução da Constituinte. Essa vai ser a primeira ação que vai deixar a população e principalmente os grandes latifúndios preocupados. Dom Pedro I teria decretado a dissolução da Constituinte. Estava consumado o primeiro golpe de Estado do Brasil independente. Esse golpe, assim como os outros, ele vai ser justificado pela necessidade de defender a integridade e a independência do Império e a liberdade popular. Interessante que a gente vai observar que esse golpe ele vai ser
ele vai tirar o voto, vai tirar o direito do povo e vai estabelecer nada mais, nada menos do que uma ditadura. Tá bom. Logo em seguida, Dom Pedro decretou que convocaria outra Assembleia Constituinte, a qual apresentaria um novo projeto de Constituição, muito mais liberal que o anterior. Para isso, nomeou um Conselho de Estados de 10 membros, o qual, já no mês seguinte, em dezembro, apresentou um projeto constitucional. O imperador, porém, preferiu não convocar novas eleições para a nova Assembleia. No caso, ele indicaria as pessoas que iriam fazer parte. Assim, o novo projeto foi enviado às câmaras municipais das cidades do país, para que os vereadores examinassem e devolvessem o projeto com críticas. Apenas as câmaras de Itu, em São Paulo, e a de Salvador apresentaram críticas. As demais trataram de achar o projeto ótimo. Diante dessa maciça demonstração de aprovação do povo, a gente coloca entre aspas povo, porque nesse caso, somente os vereadores puderam dar as suas opiniões em relação ao projeto, né? Dom Pedro I, em março de 1824, essa é a Constituição de 1824, outorgou a Constituição. A gente fala que uma Constituição outorgada, ela é uma Constituição de cima para baixo, quando o imperador, no caso Dom Pedro I, impõe um conjunto de leis, um conjunto de regras ao povo. Quando isso não acontece, quando a pessoa de maior poder, ela expõe as suas ideias e o povo tem o direito de votar, apresentar críticas, a gente diz que isso é uma Constituição promulgada, não outorgada da forma no qual foi feita. O imperador simplesmente apresentou e o povo não teve direito a nenhum voto, a nenhuma crítica, nada, ok? Assim, em linhas gerais, a Constituição de 1824, que vingou até a proclamação da República em 1889, estabelecia as seguintes normas. Primeira, a monarquia era constitucional e hereditária. O regime era unitário, ou seja, quase todos os poderes políticos e administrativos concentravam-se nas mãos do governo central. Os governos das províncias tinham autonomia mínima, ou seja, o poder estava sobre o imperador. A gente vai ter também a união entre a igreja e o Estado. A partir de agora, a religião oficial do Brasil vai ser a religião católica, e era um sistema de padroado. Era um sistema padroado. O voto vai ser censionário. O que é isso? Que vai ser um voto por renda. As pessoas precisavam ter uma renda mínima para poder votar. E o voto também vai ser indireto. Você vai votar em pessoas e essas pessoas vão votar no que elas acreditam que ser melhor para a população. E a gente vai ter agora 4 poderes: o moderador, que eu vou explicar para vocês, o executivo, o legislativo e o judiciário. Em relação ao poder moderador, eu vou ler uma frase aqui da minha referência. O poder moderador, pessoal e exclusivo do imperador, intervia sempre que surgiam conflitos entre os demais poderes e determinava qual deles tinha razão. Ou seja, o poder moderador vai ser aquele que vai, através do rei, né? O rei tinha esse direito, vai impor, vai vetar ou não alguma coisa. Tudo bem? Tá. A Constituição do Império adotava um sistema de eleições indiretas, havendo 2 tipos de eleitores, o de paróquia e o de província. O de paróquia, eles elegiam de província e estes votavam para eleger os deputados e senadores. Para o eleitor de paróquia, exigia-se uma renda anual mínima de 100 mil réis. Para o eleitor de província, exigia-se uma renda mínima de 200 mil réis, que para ser deputado ou senador, exigia-se uma renda mínima de 400 mil réis a 800 mil réis. O que isso significa? Que as camadas mais altas da população poderiam ter acesso a esses poderes.
Somente eles poderiam votar em quem seriam os representantes do povo. No caso, o povo não poderia votar. Para isso, foram feitas algumas leis que impediam que o povo votasse. Vamos lá. Você não poderia ser solteiro e menor de 25 anos. Os empregados domésticos e membros do clero não poderiam votar. Não podiam ser eleitos de províncias os escravos libertos e proibia a eleição dos não católicos para cargos de deputados e senadores. Essas eram as leis que impediam algumas pessoas de votarem. Em resumo, os eleitores eram uma porcentagem insignificante da população total, o que transformavam as leis pouco mais do que uma comédia. Completavam-se, assim, o caráter fundamental da nossa primeira Constituição, liberal na aparência, conservadora no conteúdo e autocrática no funcionamento. Por isso, a gente vai ter um declínio da popularidade do imperador. Porque as medidas que ele foi tomando não eram medidas para o povo, somente para uma camada muito pequena da população. No período de 1824 a 1831, o Brasil registrou uma crise política quase permanente. Essa situação foi provocada pelo progressivo desgaste da imagem de Dom Pedro e pelo Partido Português. Culminava, assim, a abdicação do imperador em 1831. Dom Pedro I exerceu uma péssima administração, caracterizada por déficits orçamentários, por empréstimos externos e por uma desvalorização da moeda nacional. Isso vai ser chamado de inflação, porque, como a gente falou, a crise econômica foi causada principalmente pelo problema das lavouras, é claro, mas como a gente falou na nossa última aula, quando Dom João VI vai embora para Portugal, ele leva o dinheiro do Brasil. Isso vai fazer com que Dom Pedro I produza novas moedas, e isso vai causar o mais conhecido como inflação. Beleza? Fora que o Banco do Brasil ele vai falir. É uma informação importante. Nessas circunstâncias, o governo só poderia sobreviver se o monarca possuísse uma grande habilidade política. Nesse caso, não vai acontecer porque Dom Pedro I tem uma habilidade excepcional de fazer inimigos. O principal acontecimento que causaram a abdicação do imperador vão ser a Confederação do Equador em 1824, que em 1824 a situação das províncias do Nordeste, principalmente de Pernambuco, era de extrema revolta, né? A economia estava em crise. Devido ao declínio dos produtos de lavoura, né, como eu disse para vocês, nesse caso vão ser produtos como a cana, o fumo e o algodão. Por isso, quando Francisco Pães Barreto foi nomeado como um novo presidente da província de Pernambuco, a revolta estourou. A insatisfação popular decorrente da dissolução da Constituinte e a outorga da Constituição e os pesados impostos, finalmente, a nomeação por Dom Pedro de um presidente de província que não gozavam de apoio político local, acabou gerando uma revolta ainda maior. No dia 2 de julho de 1824, os revoltosos pernambucanos ocuparam Recife. Nomearam uma junta governamentícia, chefiada por Manuel Pães de Andrada. Proclamaram então a República e adotaram provisoriamente a Constituição. Aderiram imediatamente ao movimento das províncias do Ceará, do Rio Grande do Norte, a Paraíba, formando assim a Confederação do Equador. A reação do governo imperial foi muito rápida. Iniciou-se então uma violenta repressão, exercida principalmente pelas tropas imperiais, porque eles saquearam, eles destruíram, eles assassinaram e fuzilaram muitas pessoas. Entre os executados vai ser mais conhecido, né, vai ser mais falado, a morte do Frei de Caneca, que era uma figura muito representativa para Pernambuco, que fez parte da Revolução Pernambucana de 1817 e era um dos mais
conhecidos, né, dos mais populares líderes da época. A violência com que o imperador reprimiu a Confederação do Equador liquidou a sua popularidade no Nordeste. Nesta época, era a região mais populosa no Brasil. Consequentemente, acentuaram-se as divergências entre a opinião pública e a de Dom Pedro. A gente também vai ter a ascensão do trono português. Em 1826, Dom João VI falece em Lisboa. Então, a partir de agora, a coroa portuguesa pertence a Dom Pedro, que assumiu o trono português com o título de Dom Pedro IV. Ele não era Dom Pedro I lá, ele era Dom Pedro IV, sendo simultaneamente rei de Portugal e imperador do Brasil. A população brasileira reagiu imediatamente, temerosa ao fato do Brasil e Portugal serem governados pelo mesmo governante, e assim levasse à restauração do Reino Unido, comprometendo assim a independência do Brasil. Diante dessa reação, o imperador abdicou do trono português, em favor da sua filha, Maria da Glória, que no caso era brasileira. Curiosamente, a partir deste momento, Portugal passa a ter uma rainha nascida no Brasil e o Brasil passa a ter um imperador nascido em Portugal. Só uma curiosidade. Como ela ainda era uma criança, Dom Pedro nomeou seu irmão mais novo, Dom Miguel, como regente de Portugal até que Maria completasse 18 anos. Essa solução visava reduzir a desconfiança da população em relação a Dom Pedro I. Mas isso não aconteceu, porque Dom Miguel tomou para si o trono português, obrigando Dona Maria da Glória a retornar para o Brasil. Tal atitude levou Dom Pedro a se envolver profundamente na política interna portuguesa, na tentativa de defender os interesses de sua filha, descuidando-se dos interesses dos brasileiros. Por isso, o ressentimento brasileiro em relação ao imperador aumentou ainda mais, desgastando a sua já reduzida popularidade. Outro fator que vai influenciar no desgaste da popularidade do imperador vai ser a Guerra Cisplatina, em 1825 até 1828. Dom João VI mandara invadir o Uruguai, formalmente anexado ao Brasil em 1821. Lembra que a gente comentou sobre esse assunto? E vai dar um nome à província de Cisplatina. Só que em 1825, os líderes uruguaios, que tinham sido exilados na Argentina, eles queriam que iniciasse uma revolta, né? Eles queriam, com o apoio da população, que a região cisplatina fosse independente e fosse incorporada à Argentina. Em vista disso, o Brasil vai declarar uma guerra à Argentina, iniciando as operações militares em 1826. Durante 2 anos, arrastaram-se os combates navais, terrestres e as forças imperiais, embora não decisivamente derrotados, sofreram uma série de reverses que abalaram seriamente a moral, né, das tropas e levaram as operações militares a um ponto morto. O que isso aconteceu? Vou explicar novamente. A Guerra Cisplatina vai ser um conflito da independência do Uruguai, mais conhecido atualmente como Uruguai. Eles vão ter vários combates, né? Só que vai causar muitos problemas, principalmente para a moral do rei e das forças armadas, ok? A população brasileira, que jamais apoiara a guerra, ficou ainda mais descontente com o insucesso das tropas imperiais, principalmente pelo método de recrutamento das pessoas que iriam participar do exército. Por quê? Nesse período, o exército, né, o serviço militar, era voluntário. E como ninguém queria participar disso, né, ninguém queria ir para a guerra, eles começaram a recrutar as pessoas de um formato um pouco mais incisivo, um pouco horrível de se dizer. Porque eles sequestravam as pessoas em grandes lugares públicos e levavam para a guerra,
Essas pessoas, elas eram chamadas de voluntários especiais. Tudo bem? Surgiram então numerosas manifestações contra a guerra, os quais repercutiram imediatamente na Câmara dos Deputados, que voltava a funcionar em 1826. Na imprensa haviam vários discursos violentos e artigos contra a guerra, e o ministério, né, ficou cada vez mais impactado com a ação do imperador. Né? Assim, em 1828, foi assinado um tratado de paz, no qual o Brasil e a Argentina reconheciam a independência de Cisplatina, o que passou a se chamar, a partir deste momento, República Oriental do Uruguai. Tá bom. Isso tudo vai gerar a abdicação do imperador em 1831. Após a Guerra da Cisplatina, a imagem de Dom Pedro estava muito desgastada. Em dezembro do mesmo ano, Dom Pedro foi fazer uma viagem a Minas Gerais e foi recebido pela população de uma forma muito fria, muito antipática. E assim que ele voltou para o Rio de Janeiro, ele foi recebido pelos seus partidários com uma série de festas e comemorações. Essas festas e essas comemorações foram feitas principalmente por brasileiros e portugueses. Só que isso vai acabar gerando uma pancadaria, que vai ser conhecida como a Noite das Garrafas. No dia 17, um grupo de deputados apresentou por escrito um energético protesto a Dom Pedro I, que então resolveu nomear um novo ministério formado exclusivamente por brasileiros, incluindo seus membros algumas pessoas com bastante prestígio político. A reação pública foi imediata. Grande número de pessoas começou a se juntar no campo de Santana, às quais se reuniram quase todas as unidades militares da guarnição do Rio de Janeiro. Enviou-se então a comissão do Palácio Imperial solicitando que se fosse reintegrado o ministério que foi demitido. Dom Pedro despediu a comissão com a frase: "Estou pronto a fazer tudo para o meu povo, nada porém pelo povo". Algumas horas depois, o monarca percebeu que não poderia resistir ao movimento popular e, tentou, né, encarregar um senador, né, para formar um novo ministério. O senador, que não foi nada bobo, ele simplesmente desapareceu para não acabar sendo o motivo de chacota do que estava acontecendo, né? Diante de tudo isso, Dom Pedro se viu totalmente a só, né? Ele estava sozinho. E na madrugada do dia 7 de abril de 1831, abdicou do trono brasileiro a favor do seu filho, Dom Pedro II, que na época então tinha 5 anos de idade. E ele acaba retornando para Portugal. Dom Pedro I volta para Portugal e recebe novamente o título, o nome de Dom Pedro IV. E lá em Portugal, ele era muito amado pela população, já que no Brasil isso não acontece, né? Ele não é muito considerado, as atitudes dele não foram legais. E assim se encerra o nosso primeiro reinado, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que ficaram até agora. A gente colocou aqui uma imagem de Dom Pedro. Era isso, e a gente se encontra semana que vem. Beijo!